Tá, com alguma dose de reforço atrasada, não espere chegar essa época para se vacinar com a bivalente, já pode procurar um postinho para receber essa dose de reforço. Mas para saber mais detalhes desse plano, vamos acompanhar a reportagem da Patrícia Falkowski. A Maria de Fátima ainda não tinha tomado o reforço da vacina contra a Covid. Ela aproveitou que saiu mais cedo do trabalho para atualizar a carteirinha. Tem que continuar tomando mesmo, né? Porque o Covid dá, mas é muito fraquinho. Se chegar uma atualização da vacina... Eu morro de medo de injeção, como eu te falei. Eu fujo, mas dessa eu não estou fugindo, porque eu sei que é muito bom pra gente. O Ministério da Saúde anunciou o plano de vacinação contra a Covid para este ano. Na primeira etapa, que vai começar no dia 27 de fevereiro, depois do Carnaval, pessoas imunizadas com pelo menos 2 doses vão receber o reforço com a vacina bivalente da Pfizer. A meta é vacinar 90% desse público-alvo. Esses serão os primeiros grupos a receber o reforço com a vacina bivalente da Pfizer, considerada uma versão mais atualizada do imunizante. O Ministério da Saúde ainda não detalhou as datas de vacinação de cada grupo. Nós estamos falando de uma recuperação da vacinação com ações de rotina e campanhas, né, que na verdade será mais de uma campanha. O que nós estamos trabalhando e afinando agora as datas, então a previsão para a Covid-19 é final de fevereiro, mas as datas ainda estão sendo ajustadas a partir desse diálogo que é feito aqui. Este infectologista explica que as vacinas bivalentes são mais eficazes para evitar casos graves de Covid. A vacina bivalente, ela levou em consideração mutações que o vírus sofreu, evoluções que o vírus sofreu. Então, além daquela receita do vírus original, ela é acrescida do vírus que avançou. Este avanço, ele é importante porque ele preserva tudo de bom que tem na vacina original e aumenta a proteção com essa cobertura para o vírus que se modificou para o vírus mutante. Até que as vacinas bivalentes cheguem para todos, o infectologista orienta que ninguém fique sem tomar o reforço. Em média, 72 pessoas morrem todos os dias de Covid no estado de São Paulo. Por isso, para se proteger, vale o imunizante que estiver disponível nos postos. Todo mundo, sem exceção, tem que estar com a vacina em dia, porque, como eu disse, a gente até esquece da Covid, mas a Covid não esquece da gente. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal a deputada Carla Zambelli, do PL, por porte ilegal de arma de fogo. Em outubro do ano passado, Zambelli discutiu, sacou uma arma no meio da rua e perseguiu um apoiador do presidente Lula. As imagens foram gravadas no dia 29 de outubro do ano passado, véspera do segundo turno das eleições. A deputada bolsonarista discute com um apoiador do presidente Lula em uma rua de São Paulo. O jornalista Luan de Araújo, de camisa estampada, diz algo para Zambelli, que estava no meio de um grupo de pessoas. Ele vira as costas e começa a caminhar, e se afasta. Ao tentar seguir Luan, a deputada bolsonarista tropeça e cai. A deputada se levanta com a ajuda de um homem que ela diz ser seu segurança particular, e corre atrás de Luan. O segurança corre também. Ele saca uma arma no meio da rua e aponta na direção de Luan, que continua correndo. As pessoas berram e a câmera foca o chão da rua. Nesse momento, é possível ouvir um som de um tiro. Esse outro homem, usando uma blusa azul, tenta passar uma rasteira e derrubá-lo, mas ele consegue fugir. Carla Zambelli e seus apoiadores continuam correndo na direção dele. Testemunhas também filmaram o momento em que a deputada aparece atravessando a rua com uma arma em punho e entra nessa padaria. Manda Luan deitar no chão. De outro ângulo, dá para ver que ela continua apontando a arma para Luan depois dele se sentar em uma cadeira. Um outro homem, usando uma blusa azul, abraça Carla Zambelli, tentando acalmá-la. Na acusação, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que, mesmo que ostente o porte de arma de fogo de uso permitido para a defesa pessoal, Carla Zambelli não detém autorização para o manejo ostensivo do armamento em via pública em local aberto ao público, contra pessoa do povo que não enseja qualquer mal, ameaça ou perigo concreto à vida ou à integridade física sua ou de terceiro. Que a permissão do porte de arma de fogo conferida à denunciada se destina única e exclusivamente à sua defesa pessoal.
A Procuradoria afirmou ainda que, ao sacar a arma, Zambelli colocou todos em perigo e que a utilização ostensiva de armamento em via pública modificou a situação de perigo abstrato para a situação de perigo concreto, não só em face de Luan Araújo, contra quem foi dirigida a ação, como em face de toda a coletividade. A Procuradoria pediu ao Supremo Tribunal Federal que a deputada seja multada em R$100 mil por danos morais coletivos, que perca a pistola usada no crime, já apreendida pela Polícia Federal por ordem do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Na época, Gilmar Mendes chamou de estarrecedora a tentativa de resistência da deputada em entregar o armamento e que tenha o porte de arma definitivamente cancelado. A denúncia é uma acusação formal do Ministério Público contra a deputada na Justiça. Se ela for aceita pelo Supremo, a deputada virá ré e terá que responder a uma ação penal. Vamos dar uma olhada agora nos assuntos que estão em destaque nas capas dos jornais. Já estão surgindo aqui na nossa tela. O Globo, o principal destaque é Yanomamis. STF diz que gestão Bolsonaro descumpriu decisões. Você acabou de ver essa informação, essa notícia aqui no Oral. Valor, reforma tributária será neutra, afirma Fernando Haddad. O que significa que vão mudar as regras, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete não aumentar os impostos de uma forma geral, ou seja, vai tentar reorganizar as regras, fazer com que aqueles que devem pagar mais, paguem mais. Enfim, vamos ver e vamos acompanhar tudo isso. 0 hora de Porto Alegre, ministro apresenta pacote para combater atos antidemocráticos, assunto que a gente mostrou também agora há pouquinho aqui no Arão. Já a Folha de São Paulo destaca uma outra coisa. O Planalto conta com a STF e Congresso para mudar lei das estatais. O Palácio Planalto, o novo governo, quer mudar a lei das estatais, que, entre outras coisas, impede que políticos assumam cargos de direção nas estatais. O governo está querendo mudar isso. O mercado financeiro não está gostando nada. E agora o STF e o Congresso, segundo a Folha, o governo conta com os dois para fazer essa mudança. A gente também vai acompanhar essa história. Estado de São Paulo, por vitória ampla na Câmara, Lira distribui milhões a deputados. É a disputa pela presidência da Câmara. Segundo o Estado, o custo de benesses chega a 70 milhões. Estas são as principais manchetes de hoje. O Conselho da Petrobras aprovou o nome de Jean Paul Prates para a presidência da estatal. Ele fica até abril, quando terminaria o atual mandato. Isso aconteceu porque o ex-presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, renunciou ao cargo. Em abril, acontece uma Assembleia Geral Ordinária com a presença de acionistas que devem referendar o nome de Prates, aí sim, para um novo mandato. Jean Paul Prates é carioca, tem 54 anos, é formado em Direito e Economia, fez mestrado em Planejamento Energético nos Estados Unidos e um segundo mestrado na França, especializado em Economia do Petróleo. No fim da década de 1980, fez parte da assessoria jurídica da Petrobras Internacional. Nos anos 90, fundou a primeira consultoria brasileira especializada em petróleo e participou ainda da elaboração da chamada Lei do Petróleo. Em 2005, se mudou para o Rio Grande do Norte, onde assumiu a Secretaria Estadual de Energia. Em 2014, foi eleito o primeiro suplente da então senadora Fátima Bezerra, do PT. Em 2019, quando Fátima Bezerra foi eleita governadora do Rio Grande do Norte, Prates assumiu a vaga no Senado. E coincidência ou não, o mercado, os analistas dizem que está relacionado com a nova presidência da Petrobras. As ações da petroleira caíram ontem quase 3%. Vamos acompanhar também esse assunto. A FUVEST vai adiantar a divulgação da lista de aprovados no vestibular deste ano. A gente já vai ver aqui no nosso telão essas informações. A partir do meio-dia, a lista com os aprovados na primeira chamada estará disponível no site da FUVEST, que é www.fuvest.br. 30.155 candidatos foram convocados para a segunda fase do vestibular. Eles concorrem a mais de 8.000 vagas em cursos da USP, a Universidade de São Paulo. E a Universidade Federal de Santa Catarina
está levando meninas que estudam na rede pública para conhecer um pouco mais sobre a área de ciência e tecnologia. Elas participam de um programa de imersão organizado por mulheres pesquisadoras. A ideia é incentivar as estudantes a seguirem a carreira científica. Laboratório, jaleco, tubos de ensaio, nada aqui combina com férias escolares. Mas é assim que essas 4 adolescentes escolheram passar o mês de janeiro. Elas são estudantes do ensino médio e estão participando do projeto Futuras Cientistas. Um mês em Florianópolis, na UFSC, descobrindo como é a vida de quem se dedica à ciência. Sempre gostei de ciência, essas coisas. E, cara, participar de uma coisa dessa, de entrar no laboratório, trabalhar com outros cientistas, é um sonho para mim. Elas têm entre 16 e 17 anos e estudam em escolas públicas. A Amanda veio de Capinzal, no meio oeste do estado. Viajou mais de 400 quilômetros para estar aqui. Eu acredito que o conhecimento é uma construção e que a gente sempre tem que estar investindo nele. A ideia de passar boa parte das férias escolares dentro de um laboratório é exatamente para ajudar essas estudantes a tomar uma decisão muito importante nessa fase da vida. O curso para o qual elas vão prestar vestibular assim que terminarem o ensino médio. E o histórico do programa mostra que essa experiência, na maior parte das vezes, é mesmo o primeiro passo para formar futuras cientistas. O projeto nasceu em universidades federais do Nordeste do país. Em 10 anos, 70% das estudantes que participaram foram aprovadas em vestibulares. E 80% delas escolheram cursos nas áreas de ciência e tecnologia. Em Santa Catarina, o projeto está na sua primeira edição. 3 professoras do Departamento de Química da UFSC viabilizaram o projeto e dão as aulas. Quando a gente provoca a pensar em nomes de cientistas, quem que vem na tua mente em primeiro lugar? Normalmente, os nomes que surgem são nomes de cientistas homens. O papel de projetos como esse é justamente mudar essa ótica. Vamos dar visibilidade às mulheres que já existiram e que abriram as portas para esse movimento. E vamos dizer para as mulheres que estão agora, dizendo, olha, a batalha é por equidade, vamos ter reconhecimento, vamos mostrar que isso aqui é lugar da gente também. Eu percebi que é através da ciência, é através da pesquisa que a gente acaba tornando esse mundo melhor, fazendo a diferença. É isso aí. Valorizar as mulheres cientistas. E uma curiosidade, Marcelo. Diga. Tem umas 5 pessoas que ganharam 2 vezes o prêmio Nobel na vida. Uma delas é Marie Curie, cientista. Olha aí. Está vendo? Olha, sirva de exemplo, né, para que a gente incentive mais a participação das mulheres no mundo da ciência. Exatamente. Ciência que é tão importante, né? Exatamente. Vamos lá. Exatamente isso. E aí, você quer saber se a chuva vai diminuir no fim de semana? Pois é, eu até fiquei falando, esqueci qual era a pergunta. O pessoal em casa vai achar que a gente combina, verdade, Exatamente. mas a gente conversa aqui, né? Mas sim, ele já queria saber, ele me perguntou mais cedo se a chuva ia diminuir. Como você já tinha me respondido, eu achei que a questão estava superada, mas agora a gente precisa mostrar para as pessoas em casa se vai chover ou não. Muito bem, em partes sim, Cova e você que está em casa, tá? E a região, sim, um ufa, hein? Ufa, que menos deve ver chuva nesse fim de semana vai ser o Nordeste, principalmente o pessoal que está em cima, São Luís, Fortaleza, o norte do Piauí, Rio Grande do Norte, porque a Zecite, gente, aquele corredor de umidade, vai perder um pouco de força, ele vai se deslocar mais para o norte, entre o Pará e o Amapá. E aí, nas demais regiões do país, estamos falando de centro-oeste, sudeste, a chuva pode apertar por causa do calor e da umidade. E hoje pode chover bastante já por causa dessa combinação do calor e da umidade, principalmente em Sinop. Olha quanta água, hein, gente? Mato Grosso, 70 milímetros, Januário em Minas Gerais, São Luís e Goiânia, de novo, eu falei mais cedo, com esses 20 milímetros, que é, assim, uma chuva forte. Temperaturas para hoje, vamos dar uma espiadinha aqui. Ó, começou fresquinho em Curitiba, hein? Mas, ó, Curitiba hoje chega nos 30 graus. Mas não é a mais quente. A mais quente hoje esquentou mais, hein? De novo. A previsão é de 38 graus para Porto Alegre. Tá, olha, gente, tá duro, hein? Mas vamos abrir primeiro a janela aqui para Curitiba. Como tá Curitiba, gente? Vamos ver.
vai chegar nos 30, mas agora de manhã, imagens ao vivo do Jardim Botânico. Olha, claro que o céu você vê que tem pouquíssimas nuvens, mesmo escuro dá pra gente ver. Não tem previsão de chuva por aí, 15 graus. Aproveite esse bafinho mais gelado agora, porque depois vai esquentar pra chuchu. São Paulo tá na mesma condição. São Paulo hoje com 31, 1 grauzinho a mais. Vamos espiar São Paulo rapidamente aqui, como é que tá? Avenida Paulista, o sol ainda não botou a carinha pra fora, mas daqui a pouco ele aparece. Não chove por aqui também hoje. 19 graus nesse momento, tá abafado em São Paulo. Vamos mais, gente, vamos subir mais. Daqui a pouco eu vou abrir janela pro Rio de Janeiro. 33 lá, 27 para BH, 30 para Cuiabá. Vamos ver Cuiabá? Cuiabá tá agora, são 4h13 da manhã em Cuiabá, ainda tá escuro, algumas nuvens no céu. Cuiabá não, hein? Cuiabá tá na área de temporal hoje, perigo por aí, atenção, tá gente. Bem nublado e já abafado. 24 graus em Cuiabá. Gente, rapidamente a próxima tela piscou só pra gente dar uma olhada numa coisa aqui. Cadê? Só pra gente piscar, mas não vão brigar comigo. São Paulo, muita chuva no fim de semana. No Rio, um pouco menos. E em BH também. Mas essa chuva combinada com muito calor, Cova. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Até daqui a pouquinho. Um alerta aos motoristas. Quem for colocar película nos vidros do carro precisa ficar atento às novas regras que já estão valendo agora em janeiro. Os índices da transparência mudaram e quem desrespeitar pode ser multado e até ter o veículo retido. O Marcelo trocou de carro e veio colocar película no vidro. Desta vez resolveu seguir o que diz a lei. Ele já usou uma muito escura e se arrependeu. À noite você está dirigindo, você olha no retrovisor, não consegue ter a mesma visibilidade, a mesma... igual a esse que é um pouquinho mais claro e resolve, né? As novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, que começaram a valer em janeiro, atualizaram os índices de transparência dos vidros. Para o para-brisa e vidros dianteiros, que são essenciais na condução de um veículo, a película não pode ter taxa de visibilidade menor que 70%. Antes, a porcentagem limite era de 75%. Para os vidros dos bancos traseiros que não interferem na visibilidade do motorista, a taxa continua em 28%, ou seja, uma película mais escura. Outra atualização da lei é que não são mais permitidas películas com formação de bolhas. Nesta oficina são feitas por dia cerca de 10 instalações. Os clientes são orientados a fazer a troca da película a cada 3 anos, para evitar justamente o surgimento das bolhas. Quem não respeita essas regras está cometendo uma infração grave no trânsito. A multa é de R$ 195,23 e mais 5 pontos na carteira de habilitação. Ao instalar uma película, o motorista também precisa ficar atento a este outro item que é obrigatório. Um selo chamado de chancela que traz a porcentagem de visibilidade dessa película. O motorista que for flagrado com as irregularidades também pode ter o carro apreendido. Vai ser notificado já na Blitz, porém eu vou dar um prazo para ele de regularização. Normalmente o policial dá o prazo de 5 dias, é discricionário do agente. Ele tem que retornar ao batalhão com essa irregularidade sanada. Não sanando essa irregularidade, ele leva uma nova notificação de descumprimento e aí se ele for pego em uma outra blitz ou uma outra abordagem, inclusive por outro órgão, o carro é automaticamente removido. Vamos lá com o Alessandro Jodar. Bem, Cova. O que temos agora? Nesse bloco, nada de confusão, só bola na rede. E a gente vai começar com o Campeonato Carioca, empate entre Fluminense e Boa Vista. Vamos ver. Gol do Fluminense no finalzinho do primeiro tempo. Olha lá, ó. De olho na grande área e um cruzamento que terminou com a matrícula do goleiro Fernando e do Kevin na nossa escolinha de futebol. Gol contra do Kevin. Mais mérito pro cruzamento do Lima. Mas esse gol, ali, ó, o goleirão Fernando ele vai compensar agora. Ele cobrou o tiro de meta, a bola foi passando, chegou no Marquinhos e empatou o jogo. 1-1. Comissão de aplausos. Você acha que mereceu aplauso? Deslocou o goleiro ali, foi tudo certo. Não, tudo bem, a finalização pode ser, mas a construção da jogada foi um pouco aos trancos e barrancos ali. Não sei, eu aplaudiria. É mesmo? Então tá bom, então tá aqui, o aplauso ao vivo vale também. E o Fluminense, então, tá na segunda posição do Campeonato Carioca, atrás do Flamengo, e o Boa Vista está em 10º lugar. A gente segue no Rio de Janeiro agora com Botafogo e Madureira. Vitória do Botafogo. O Gabriel Pires, de cabeça, fez o primeiro gol do jogo. Olha como ele aparece bem ali para tocar de cabeça, para abrir o placar. Cruzamento do Piazon.
os chutões estão dando resultado no Campeonato Carioca, Kovalik, porque o segundo gol do Botafogo também nasceu de um. Olha aí, a bola gira, 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 até o Gabriel Pires colocar para o Gustavo Sauer fazer. 2-0. Na dúvida no Campeonato Carioca? Bola rifada. Chutão. Muito bem. Vamos então para o Nordeste agora. Ontem teve vitória do Vitória contra o Doce Mel. Vamos ver então o Vitória fazendo 3-0. Aí, artilheiro, né? O Rafinha estava lá para fazer o primeiro. O uruguaio Nicolás Dible fez o segundo. Para fechar, o Alisson Santos, 3-0, todos os gols no segundo tempo. Vitória que não está bem, não, é o 8º na tabela, mas o Doce Mel está pior. Está na 10ª posição, é o lanterninha do campeonato. Temos mais um golzinho, agora lá no campeonato pernambucano. Quem marcou foi o Michel. Bora então para ver o jogo entre Santa Cruz e Caruaru City. Michel Douglas. Gatilhou, chutou. E aí na sobra ele estava lá para concluir. Caruaru City, que é um time novo, foi fundado em 2015. Santa tá aparecendo, toda hora a gente fala dele. Toda hora a gente fala do Caruaru City. O Santa tá na 6ª posição e o Caruaru é o penúltimo na tabela. Cova. Tá certo. Até já. Obrigado. Turistas argentinos e paraguaios estão lotando as praias do Paraná. O dinheiro que chega com os visitantes movimenta a economia de toda a região. Argentinos e paraguaios curtem dias de sol e calor no litoral paranaense. Os dias estão perfeitos e o povo como nos recebe também, muito carismáticos. Quem mora mais perto da fronteira aproveita a distância menor até as praias paranaenses em comparação com outros balneários do sul do Brasil. O casal de Porto Iguaçu, cidade vizinha a Foz, conheceu Guaratuba em 2018. Agora eles não tiveram dúvidas sobre o destino para as férias. Decidimos vir a Guaratuba porque já conhecíamos o lugar. E de Porto Iguaçu, que é o lugar onde vivemos, é muito mais perto. Os argentinos elogiam a beleza das praias e a hospitalidade dos paranaenses. Eles chegam na reta final de janeiro, uma época em que o movimento diminui. Os hermanos costumam ficar de 10 a 15 dias por aqui, mais tempo que os brasileiros nesta época do mês. Antes de desfrutar a praia, a maioria dos turistas de países vizinhos percorre as cidades em busca de um lugar para ficar. Os argentinos, por exemplo, preferem pagar em espécie na hora de acertar o aluguel de um imóvel para a temporada. E o dinheiro que vem com os visitantes estrangeiros acaba circulando na economia do nosso litoral. Inclusive em moeda estrangeira. Os dólares são mais presentes que os pesos argentinos, por exemplo. Viemos sem ter alugado nada, percorremos um pouco e encontramos uma casinha linda, sem problemas, sem problemas. Para nós, sem problema. Reservas antecipadas por esse público são mais raras. Eles preferem procurar algo pessoalmente, até pela facilidade de fazer o pagamento na moeda estrangeira ou em reais mesmo. Walter e a família pesquisaram casas pela internet antes de saírem da província argentina de Chaco. Mas o negócio foi fechado apenas na imobiliária em Guaratuba, onde vão ficar pelo menos até o dia 30. Nós conseguimos locações aqui mais baratas que no sul do Brasil e melhores locações. Essa é a nossa primeira vez aqui em Guaratuba. Está belíssimo, perfeito. E as boas-vindas de vocês, isso é fabuloso, espetacular. É fabuloso, espetacular. Espetacular. Fabuloso, espetacular. Não precisava nem de legenda de tradução essa fala final. Vamos dar uma olhada aqui nas mensagens que estão chegando. Vamos lá. Do Wagner. Um belo amanhecer direto de Ludvika, na Suécia, porém não menos frio. Menos 6 graus de temperatura. Um bom dia a todos e um excelente final de semana. O Wagner seguido manda mensagem pra gente lá da Suécia. Obrigado, Wagner. Valeu. E daqui a pouco o Marcelo traz todas as informações do clima lá em Ludvika, por toda a Suécia. Dinei. Passando para desejar um ótimo final de semana com esse lindo nascer do sol na praia de Ponta Negra, em Natal. Agora imagina se os argentinos forem para lá, hein? Ponta Negra. Eu sou argentino. Ah, sim. Puedo ir. Cíntia. Aqui em casa já estamos nos preparando para a vacina bivalente da Covid. É isso aí, Cíntia. Vamos acabar com essa Covid.
de uma vez por todas. A gente está vendo aí as imagens da vacina que começa a ser aplicada. A seguir no Hora 1, o presidente Lula se reúne esta manhã com os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. E você vai ver ainda. Hoje faz 10 anos que um incêndio na Boate Kiss matou mais de 240 pessoas. Foi a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. 5h23. Olha o Rio de Janeiro aí, tá meio nublado. Será que chove? Será que não chove? Daqui a pouco a gente conta. Fique ligado, fique aqui no Hora 1. Disse que um grande chefe de cozinha baunilha tem que ser grande. É uma maravilha. Ratatouille, um delicioso sucesso do cinema, hoje, na Sessão da Tarde. Vem cá, Oi. É verdade que a nova Shell V-Power limpa o motor? Verdade verdadeira. Limpa até 100% dos resíduos. De qualquer veículo? De toda a variedade. Qualquer um. V8. Vixe, vai que vai de V-Power. E no valente? Valoriza. É visível. E pra viajar? Você vai sentir no volante. Vai e volta 20 vezes. E carro velho? Ganha vida. Nova Shell V-Power. Limpa, protege e valoriza. A melhor versão do seu carro. Na hora assim que ele foi subindo, eu pensei, eu vou morrer de medo. Fábio Shaolin, nosso parceiro de trabalho, vai junto, você vai puxando essa pessoa. Ele te dá a sensação de estar voando com o corpo livre. Matos. Hora 1 de volta, às 5h27, pelo horário de Brasília. O incêndio da Boate Kiss completa hoje 10 anos. A tragédia que deixou 242 pessoas mortas foi a maior da história do Rio Grande do Sul. Muitas homenagens vão marcar a data no município de Santa Maria. A gente vai para lá, ao vivo, conversar com a repórter Luana Martins, que vai nos contar. Bom dia, Luana. As homenagens começaram bem na hora que esse incêndio aconteceu, né, naquele dia 27 de janeiro. Conta pra gente, por favor. Oi, Kovalik, bom dia para ti, bom dia para todos que nos assistem. Exatamente, às 2h30 desta madrugada, familiares e amigos estiveram reunidos aqui, em frente ao prédio da Boate Kiss, onde funcionava a Boate Kiss, prestando uma série de homenagens que vem acontecendo desde quarta-feira. Eles escolheram esse horário porque provavelmente foi quando iniciou o incêndio que deixou 242 mortos naquele